Hoje, na nossa aula de ciências, professor Flávio, nós vamos tratar do seguinte assunto, que é óptica, introdução aos conceitos fundamentais. Nosso conteúdo, vamos abordar o seguinte, conceitos introdutórios à óptica, as componentes da luz branca, cores primárias de luz e visão, cores primárias de corantes, reflexão, refração e absorção, a formação de sombras, a refração da luz e o arco-íris. Bom, peço que vocês abram o livro de vocês no capítulo 6, nosso livro de Ciências Naturais. Quem tiver com o livro aí próximo pode abrir. Vamos lá. Sobre os conceitos introdutórios à óptica, raios de luz e fontes luminosas. A luz e as manifestações associadas a elas, tais como as sombras, as cores dos objetos e as imagens produzidas pelos espelhos e pelas lentes, são estudadas por uma área da física denominada óptica. Bom, próximo ano, ensino médio, vocês já vão ver mais a disciplina de física, e vocês vão se familiarizar com óptica no nível mais avançado, em que vai envolver alguns cálculos a partir do segundo ano. Na figura ao lado estão representados os raios de luz emitidos por uma lâmpada acesa. Esses raios são emitidos em todas as direções, e é por isso que conseguimos ver a mesma lâmpada acesa de qualquer lugar em que estejamos na sala, né? Deixa eu ligar bem aqui a ponteira do... Aqui. Os raios de luz se propagam em linha reta, fato que pode ser demonstrado por meio de um experimento como ilustrado a seguir. O que acontece aqui? O garoto colocou umas cartolinas furadas aqui e acendeu uma lanterna e posicionou essa lanterna para que a luz passasse exatamente por esses buraquinhos. Ou seja, para quê? Isso demonstra que a luz se propaga em linha reta. Inclusive, eu separei um vídeo aqui no YouTube, um pequeno trecho do vídeo, para mostrar esse experimento. Vamos ver se eu consigo aqui. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Não, pra gente ouvir, tu tem que tirar, colocar de novo e botar pra apresentar só uma guia. Aí tu botar a guia do YouTube pra gente ouvir. Tá. Faz assim, como eu falei aqui de que se trata o experimento, eu vou colocar só as legendas, que é o mesmo princípio aqui. Beleza. Mas vocês estão vendo a página do YouTube, né? Sim, dá pra ver. Pronto. Tirar o som aqui. Pronto. Vocês conseguiram ver todo o vídeo? Como é que eu consegui? Pronto. Vamos continuar aqui. Os raios de luz e corpos iluminados. Quando os raios de luz de uma fonte luminosa atingem um objeto, iluminando-o, alguns desses raios podem ser refletidos. O objeto é enxergado porque esses raios refletidos chegam aos olhos de alguém, como ilustra o desenho ao lado. Aqui a gente pode ver que tem o raio de luz da fonte luminosa, que é a lâmpada do abajur da garota, e aí o raio de luz é incidido sobre a página do livro, que volta refletido na direção do olho da garota. E assim ela consegue visualizar o que tem ali. Os raios de luz de uma fonte luminosa não interferem na propagação dos raios de outra fonte luminosa, ainda que o caminho de ambos se cruze. Isso é conhecido como o princípio da independência dos raios de luz, que é um exemplo muito comum nos shows, onde tem os refletores aqui no palco, que serve como uma certa animação, ou como para deixar o show mais bonito, né? A gente vê que os refletores, eles se cruzam, só que isso, a gente tem, pelo princípio da independência, que isso não causa
curvatura. Ou seja, é como se eles existissem mutuamente ali. Um não vai tomar o lugar do outro. Eles podem simplesmente incidir um sobre o outro, da forma que a gente tem aqui na figura. As componentes da luz branca. Em 1666, o cientista inglês Isaac Newton verificou que a luz branca proveniente do Sol é, na realidade, composta de luzes de várias cores. Isso pode ser percebido quando a luz branca passa por um prisma de vidro. Nessas condições, ocorre a decomposição da luz branca nas várias cores que formam o arco-íris. Aqui a gente tem uma figura ilustrando Newton fazendo esse experimento. Segundo alguns materiais, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar que Newton ele fez um furo onde pudesse passar um feixe de luz entrando em seu quarto e posicionou um prisma. Quando esse feixe de luz em direção ao prisma, ele pôde perceber que a luz branca, através do prisma, ela poderia ser decomposta nas cores do arco-íris, tendo assim que a luz branca é o somatório das cores do arco-íris, é o somatório de todas as cores, que a gente tem uma frequência de luz visível, que vocês vão, mais na frente, vocês vão calcular também. Posteriormente, no ensino médio, vocês vão fazer aplicações com cálculos, onde vocês vão calcular também índices de refração, frequência, todos esses artifícios matemáticos vocês vão usar posteriormente. Aí aqui tem um GIF que representa o que aconteceu aqui no experimento de Newton. A luz branca sendo incidindo sobre o prisma e ele fazendo essa divisão, entre aspas, vamos dizer assim, das cores. As componentes da luz branca. Quando todas essas cores atingem simultaneamente o olho humano, elas provocam a sensação visual da luz branca. A sensação visual é, de fato, interpretada pelo cérebro. Para demonstrar isso, Newton pintou um disco com as cores do arco-íris e colocou em rotação rápida. Observem aqui o desenho ao lado, que é conhecido como disco de Newton. Nesse experimento, que ficou conhecido como disco de Newton, o disco é visto com a cor branca, resultado da mistura das cores do arco-íris. Ou seja, ele pintou um disco com as cores do arco-íris e colocou em rotação rápida. Ao colocar esse disco em rotação rápida, ele pôde obter a cor branca, que seria o que? A somatória de todas essas cores, né? Que foi o que a gente falou. Aqui tem outro GIF ilustrando o que eu acabei de falar. Aí vocês podem perguntar, por que que não está exatamente branco o disco? Isso é porque as cores pintadas aí de giz, sei lá, de canetinha, elas não são exatamente as cores do arco-íris, que não são só 7, mas sim infinitas, que elas vão desde o vermelho, né, um comprimento de onda lambda, mais na frente vocês vão ver exatamente o que significa, mais na frente em aulas futuras, de 700 nanômetros aproximadamente até o violeta, com um lambda menor que 400 nanômetros. Para se ter a sensação visual de branco, não é necessário que todas as cores do arco-íris atinjam nossos olhos. Se luzes de cores vermelha, azul e verde os atingirem simultaneamente, isso já será suficiente para causar a sensação visual de luz branca. Que a gente tem as cores primárias de luz, que são o vermelho, o verde e o azul. Quando elas são incididas em um ponto, todas juntas, a gente pode ter como resultado a cor branca. Por isso que elas são as cores primárias. As cores primárias de luz, continuando. Essas misturas, feitas com as luzes vermelha, azul e verde, pode ser resumida como mostra o esquema ao lado, variando a intensidade dessas três cores. É possível conseguir as muitas outras cores a que estamos acostumados. As cores vermelha, verde e azul são chamadas cores primárias de luz. Aqui tem, mais uma vez, uma figura ilustrando isso. A cor vermelha, verde e azul, elas todas juntas, a gente tem a cor branca, né? Se a gente juntar o vermelho com o verde, a gente obtém aqui a cor amarela. E se a gente juntar o vermelho com o azul, a gente tem a magenta. E se a gente juntar o verde com o azul, a gente vai obter a cor ciano. Então, essa é uma das características das cores primárias de luz. Aí, aqui eu separei um simulador do FET, que a gente pode fazer isso.
inserir essas luzes para a gente ver as diferentes tonalidades de cores. Vamos esperar carregar aqui. Paciência, a internet está um pouco lenta. Vamos usar lâmpadas RGB. Por que RGB? RGB é a cor das lâmpadas, é porque aqui é a sigla em inglês, que é Red, Green and Blue. Vermelho, verde e azul. Bom, a gente tem, né, que o nosso cérebro, quando as luzes vermelha, verde e azul estão submetidas, misturadas assim, entre aspas, o nosso cérebro vai ter a sensação visual da cor da luz branca, né? Observem que quando eu acendo a lanterna aqui vermelha, a luz vermelha, está vendo a luz vermelha. Quando eu acender a verde, a gente já vai ter uma mistura dessas cores que nosso cérebro vai ter a sensação visual da cor amarela. E quando eu acender a lanterna de cor azul, a gente vai ter a mistura dessas três cores primárias, vermelho, verde e azul, que vai nos dar a cor branca. Aí também tem aquelas outras misturas, sem ser elas todas, né? Quando eu misturar a cor vermelha com azul, eu vou ter o resultado, sensação visual da cor magenta, né? Nosso cérebro vai interpretar isso. Quando eu tiver a verde e a azul, eu vou ter a sensação de cor ciano. E quando eu tiver a verde e a vermelha, eu vou ter a sensação de amarelo, correto? Então, essas cores, quando juntas assim, a gente pode ter essa sensação visual. Nosso cérebro vai nos mostrar. Cores primárias de luz e visão. A cor dos objetos. Quando a luz branca do Sol atinge um objeto branco, todas as componentes coloridas são refletidas, chegam aos olhos da pessoa e, portanto, o objeto é visto como branco. Foi o que eu acabei de falar, né? Nós acabamos de demonstrar no experimento. Porém, se um objeto refletir apenas uma das cores ou apenas algumas das cores presentes na luz branca, ela será vista como a cor que reflete ou com a cor resultante da mistura das cores que reflete. Ou seja, quando a gente incidir as cores primárias que eu acabei de falar, vermelho, verde e azul, em um objeto branco, a gente incide essas três cores primárias, a gente tem a luz branca, né? Então, quando a gente incidir elas sobre um objeto branco, a gente vai ter como resultado que a gente vai saber que a cor desse objeto é branco, porque todas as cores vão ser refletidas. Ou seja, as cores que forem refletidas de volta é a cor do objeto, ou a mistura das cores vai ser a cor do objeto. Aqui, se eu incido a luz branca nesse objeto e eu percebo que nenhuma das cores é refletida, então significa que o meu objeto vai ser preto. No outro bloquinho aqui, eu incido a luz branca mais uma vez, consequentemente, o objeto absorve a luz verde e azul, fazendo com que a luz vermelha seja refletida. E, consequentemente, se a luz vermelha foi refletida, o meu objeto é vermelho. No meu próximo bloquinho verde, eu fiz a mesma coisa. Eu incidi a luz branca aqui no objeto, consequentemente, ele absorveu a luz vermelha, a azul e refletiu a luz verde. Ou seja, meu objeto é verde. Se eu tivesse inserido a luz branca aqui, nesse caso ainda, e ele tivesse absorvido a cor azul e refletido a cor vermelha e a cor verde, que cor seria meu objeto? Alguém poderia me dizer aí? Não tenho medo de errar. A hora de errar é agora. A pergunta é, se eu inserir a luz branca aqui e as luzes refletidas for a vermelha e a verde, ele vai absorver só azul. Consequentemente, o meu objeto vai ser qual? Que cor é o meu objeto, no caso? Alguém poderia chutar aí? Estão me ouvindo? Pai, eu tô ouvindo, mas eu não consegui. Consigo não, isso aí. Ó, Repete aí, não. é o seguinte. Se eu incidir a luz branca no objeto aqui, o objeto, vamos dizer que eu não sei a cor do objeto ainda. Se eu incidir a luz branca aqui, que vai ser a soma das cores primárias, vermelho, verde e azul,
o objeto absorver apenas a luz azul e refletir a luz vermelha e a luz verde, qual vai ser a cor do meu objeto? Eu acabei de mostrar, Ele refletiu o vermelho e o verde? exatamente. Então, qual vai ser a cor do objeto? É marrom, né? Qual a cor que mistura o vermelho e o verde? Eu não sei não. Não. No caso, se eu incidir a luz, o que eu acabei de mostrar no FET, quando eu tenho a luz vermelha e a verde, elas vão voltar, né? Então, se elas vão voltar misturadas, eu vou ter a cor amarela. Lembraram? Uhum. Aquela misturinha de cores que eu falei. Bom, e Qual é a aqui se cor eu que dá incidir... amarelo? É vermelho e verde? Foi. Ah, pois. Deixa eu voltar bem aqui no experimento. É, tá vendo aí, ó? Se ela incidir de volta a cor verde e o vermelho, aqui digamos que a luz azul foi absorvida. Então, se ela vai inserir de volta a cor verde e a vermelho, o meu objeto, consequentemente, vai ser amarelo. Conseguiram Hum, visualizar isso agora? tô vendo aí. Ah, entendi agora. Vamos voltar lá. Aí, no meu caso aqui, o outro objeto, a mesma coisa. Se eu incidir a luz branca, que são somatórias das cores primárias, o meu objeto vai absorver as cores vermelha e verde e refletir a cor azul. Consequentemente, o meu objeto terá a cor azul. Cores primárias de luz e visão. A visão em cores. Dentro dos nossos olhos, há células especializadas que captam a luz e enviam estímulos ao cérebro que os interpreta, compondo as imagens e as cores dos objetos que vemos. Há dois tipos básicos dessas células. Essas células que compõem nossos olhos, que é o que nos capacita a enxergar, elas são os bastonetes e os cones. A diferença entre elas duas é que os bastonetes não são capazes de distinguir cores, apenas a claridade. São células muito sensíveis e conseguem captar até mesmo pequenas quantidades de luz. Ou seja, essas células elas são mais específicas na questão de captar baixíssimas quantidades de luz, os bastonetes. Já as células denominadas os cones, por outro lado, elas funcionam quando há claridade mais intensa. E existem três variedades dessas células, que são os cones sensíveis à luz vermelha, os cones sensíveis à luz verde e os cones sensíveis à luz azul, que são exatamente o que? As cores primárias, né? Bom, cores primárias de luz e visão. Daltonismo. Há pessoas que não possuem uma ou mais das três variedades de cones. Se nenhum dos três tipos estiver presente, a pessoa enxergará tudo em preto e branco. Ou seja, se nenhum das três, essas essas três características das células quando não estiver presente, que eles são sensíveis à luz vermelha, azul e verde, então essa pessoa que não tiver essas três características em sua visão, elas vão enxergar em preto e branco. Mas se apenas os cones que captam uma ou duas das cores primárias estiverem faltando, então a pessoa enxergará cores, porém confundirá algumas, ou seja, ela vai, por exemplo, se ela faltar o vermelho, ela só vai conseguir enxergar no aspecto da cor verde e azul. E se tiver faltando duas, vai ser só daquela cor. Então ela vai confundir alguns objetos. Alguns objetos vão ficar com cores parecidas. Isso uma característica do daltonismo. Tem outras características de nível para essas pessoas que tem esse problema, essa falta dessas células cones. As cores primárias de corantes. Quando várias tintas de cores diferentes são misturadas, por exemplo, vermelha, azul e verde, obtém-se um marrom escuro. Ou seja, o que eu acabei de falar. Eu falei que as luzes vermelho, azul e verde, ao se misturarem, a gente tem como resultado a luz branca, não é isso? A luz de cor branca. Mas quando eu estou misturando pigmentos, ou no caso aqui corantes, como está anunciado, eu vou ter um marrom escuro, meio quase preto, só que marrom mesmo. E aí, aqui já tem outra característica. O que eu falei agora há pouco foi o seguinte, né? Que o vermelho com o verde, quando estava misturado, eles davam uma luz, as luzes vermelha e verde misturadas, a gente tinha como resultado a cor verde, né? Já aqui, nos pigmentos, nos corantes, a cor verde ela é dada na mistura do amarelo com o azul. E aí, o amarelo com o magenta é que vai nos dar
o vermelho. Perdão, eu falei uma coisa errada bem aqui. Eu falei o amarelo com azul. No caso, é o amarelo com o ciano. Que as cores primárias dos corantes vão ser o amarelo, o ciano e o magenta. Já nas luzes, na luz, a gente tem o vermelho, o verde e o azul. Aí, aqui vocês podem ver que é totalmente o contrário das luzes. A mistura do amarelo com o ciano vai dar o verde, do amarelo com o magenta vai dar o vermelho, e do magenta com o ciano é que vai dar o azul, que são as cores primárias, verde, vermelho e azul. Ou seja, elas são ao contrário da composição da luz com as cores primárias, que eu falei, na parte das luzes. Quando, entretanto, falamos em cor de corantes, a coisa é um pouco diferente, né? As cores primárias de corantes são magenta, o ciano e o amarelo, como eu acabei de falar aqui. E aqui a gente tem um somatório dessas cores e a sensação visual, que eu acabei de falar. O magenta com o amarelo vai dar o vermelho, e o amarelo com o ciano vai dar o verde, e o magenta com o ciano vai dar a sensação visual do azul. Cada corante, amarelo, magenta e ciano, absorve uma determinada cor primária de luz, conforme o esquema ao lado mostra. Assim, a mistura de dois desses corantes absorve duas das cores primárias de luz e apenas uma é refletida. Misturando os corantes magenta, amarelo e ciano em proporções variadas, pode-se obter uma infinidade de outras cores. Esse é o princípio usado na impressão colorida em papel. Quem tem costume de imprimir, ou já viu, ou tem alguma impressora em casa, vai ver que essa mistura que vai dar as diferentes tonalidades, diferentes cores que você vai ter na sua impressão. Aí aqui na luz, quando a gente incidia a luz lá no objeto, a gente tinha uma característica, que a gente já tem outra. Quando a gente incide a luz branca no objeto amarelo, ele vai absorver no objeto, no caso aqui o pigmento, o corante, ele vai absorver a azul e vai refletir a vermelho e verde. Ou seja, se ele absorveu essa cor aqui, então o amarelo vai ser o quê? O objeto vai ser o quê? Vai ser amarelo. Consequentemente, vamos ter o mesmo caso aqui para os outros objetos. Reflexão, refração e absorção. Quando os raios de luz atingem uma superfície, eles participam de três ocorrências: reflexão, refração e absorção, que podem ocorrer simultaneamente dependendo do material e da superfície. A reflexão pode ser regular ou difusa, ou seja, a gente tem dois tipos de reflexão aqui, no caso. A gente tem a reflexão regular, né? A gente tem os raios de luz incidindo na superfície e refletindo, todos refletindo na mesma direção. Eles são incididos aqui e estão todos paralelos aqui nessa direção. Ocorre nas superfícies muito lisas, como, por exemplo, espelhos, superfície de água parada, vidros. Esse acontecimento permite que vejamos com nitidez imagens refletidas nessas superfícies, que é o caso mais comum que a gente vê, quando a gente se olha no espelho, né? Essa é a reflexão regular. A reflexão difusa ocorre nas superfícies não totalmente lisas, como paredes, pele, papel comum, etc. Esse tipo de reflexão não permite ver imagens refletidas, mas é o responsável por enxergarmos objetos iluminados. Olha aqui, a gente tem os raios de luz incidindo sobre uma superfície não tão lisa, meio irregular aqui, vocês podem observar que tem essas irregularidades, e eles têm essa mudança nos seus raios de luz, que, diferente da regular, eles são todos paralelos um ao outro, já que não, eles são, digamos assim, torto, entre aspas. Não torto porque a luz não entorta, né? Refração. É uma mudança na direção dos raios de luz que ocorre quando a luz, incidindo de modo não perpendicular a uma superfície, passa de um material transparente para outro. Para outro material também transparente. Por exemplo, quando ela passa do ar para a água. Quando a gente tem os raios de luz incidindo sobre uma superfície e atravessando a superfície, como a gente tem aqui os raios abaixo da superfície. A gente denomina esse fenômeno de refração. E para a absorção, nesse acontecimento, os raios de luz deixam de existir, ou seja, não são refletidos nem refratados. Como visto anteriormente, a absorção possibilita explicar a cor dos objetos iluminados, que quando a gente incide a luz branca sobre um objeto e não é refletido nenhuma cor de volta, uma luz de volta, significa que o objeto é o quê? Preto, né? Só o material preto, quando a gente incide a luz branca, que não é refletida outra cor, é porque é a cor preta. A formação das sombras.
Dos experimentos acima, que foi os que eu acabei de passar, os raios de luz provenientes da lanterna acesa se propagam em linha reta. Alguns deles que lembram do experimento da lanterna, que a gente faz o furo nas cartolinas e a luz passa pelos buraquinhos, ou seja, a luz ela tem essa característica de viajar em linha reta. Alguns deles atingem a parede e, por reflexão difusa, é sobre essa imagem aqui ao lado, espalham-se na sala em todas as direções. De qualquer ponto da sala, conseguimos ver a parede iluminada, porque os raios refletidos chegam aos nossos olhos. A gente tem a lanterna, um livro aqui como exemplo, e aí quando a lanterna ela incide os seus raios luminosos sobre o livro, a gente tem a projeção de uma sombra aqui atrás. E aí, se eu tenho duas lanternas posicionadas como aqui na figura, consequentemente eu vou ter duas sombras. Outros raios de luz vindos da lanterna atingem o livro e são refletidos difusamente por ele, sendo impedidos de chegar à parede. Na região da parede que não recebe luz direta da lanterna, tem-se a sombra do livro. Usando duas lanternas acesas, serão projetadas duas sombras no livro. No primeiro caso aqui, a gente tinha a lanterna e o livro e uma só sombra, né? Aí, já no caso das duas lanternas, a gente já vai poder ter as duas sombras. Como a característica da luz é viajar em linha reta, a gente pode observar aqui, ó, nessa esquematização, os feixes de luz, né? Viajando em linha reta e chegando aqui no livro e formando uma sombra aqui e outra aqui, na parede. A formação das sombras. Sombra e penumbra. Dependendo da posição das duas lanternas, pode haver sobreposição da parte das sombras. A parte sobreposta é uma sombra mais escura, uma sombra de cor mais forte, vamos dizer assim. E a parte não sobreposta é uma sombra mais clara, que é a região pouco escura, que vai ser a penumbra, né? A gente tem o caso das lanternas, né? E aí aqui a gente vai ter uma sombra bem mais escura e ao redor bem pertinho aqui, devido aos feixes de luz passarem assim, a gente vai ter uma sombrinha mais clara que a gente denomina ela de penumbra. Se em vez de duas lanternas do esquema anterior for utilizada uma fonte de luz extensa, uma lâmpada fluorescente em forma de tubo, por exemplo, será projetada na parede uma grande sombra que tem uma região mais escura e outra mais clara, que foi o que eu acabei de falar, né? Nesse caso, os cientistas chamam a parte mais escura da sombra de sombra e a parte mais clara de penumbra, como mostra o esquema abaixo. A refração e o arco-íris. Na figura ao lado, você não consegue inicialmente ver as moedas, porque elas estão ocultas atrás da parede do copo, né? Como essa parede é opaca, ou seja, a gente tem que o índice de refração aí já vai ser diferente do índice de refração do ar. Esse é uma característica da velocidade da luz através dos materiais, dos objetos, de um meio para o outro, nesse caso. Os raios de luz provenientes das moedas, por reflexão difusa, não a atravessam. Aí aqui a gente tem a imagem da moeda, e aqui a gente já tem a imagem da moeda no copo com água. Quando a água é colocada num dos copos, os raios de luz provenientes daquela moeda sofrem refração ao passar da água para o ar, que é aquela questão do índice de refração, ou seja, os meios. O ar tem um índice de refração, que é no qual tem como característica a velocidade da luz naquele meio, e na água já é outro índice de refração, que é isso o que causa, que possibilita essa visão dessa forma aqui no copo. A moeda no copo com água. Da mesma forma, a gente tem também aqui a questão do lápis, que a gente pode associar à questão da moeda também. Quando a gente coloca o lápis na água, a gente vê que o lápis está meio torto, parece até que está quebrado, né? Esse é um caso da refração dos raios de luz ao passarem da água para o ar, ou seja, os raios de luz vêm no ar, bate lá na água, tem aquela característica, né? E aí volta, e quando volta a gente consegue já enxergar dessa forma, que parece que está quebrado, parece que está modificado o objeto. Quando os raios de luz solar entram numa gota, sofrem refração dentro da gota, sofrem reflexão e, ao sair novamente, refração. Após isso tudo, como mostra a figura ao lado, as componentes da luz branca estão separadas, ou seja, é aquela questão lá do prisma, né? Quando a luz branca incide sobre a gota de água, a gente tem uma característica que é como se fosse um prisma, que vai separar as cores, a luz branca
suas cores, que é o somatório das todas as cores do arco-íris, né? As gotas de água de cada região circular do arco-íris enviam luzes de cor diferente até os olhos de um observador, e por isso cada arco apresenta-se de uma cor, que é o caso aqui, olha, do arco-íris. Aí aqui eu tenho as referências, e agora eu queria passar uma atividade aqui para ver se alguém conseguir responder uma questão em especial. Eu vou deixar essa atividade para vocês responderem em casa e trazerem na próxima semana, mas agora eu quero que alguém me responda, alguém observe essa quinta questão e me explique o que aconteceu aqui. Vou dar um zoom aqui. Vocês aí estão me ouvindo, né? Alto em bom tom. Ótimo. Pronto. Peça a alguém que marque 1 minuto no relógio. Durante esse minuto, fixe seu olhar na faixa preta do desenho abaixo. Imediatamente após isso, olhe para uma folha branca de papel. O que você vê no papel branco? Discuta com seus colegas uma possível explicação. Apresente a conclusão ao professor e debata com ele. Ou seja, vocês vão pegar, marcar 1 minuto, o cronômetro aí do celular de vocês, marcam no relógio, e separa uma folha branca ao lado. Vocês vão fixar o olhar de vocês nessa faixa preta aqui da figura, e após 1 minuto, vocês olhem para a folha branca e me dizem o que aconteceu. Vou tirar bem aqui meu áudio e volto jazinho. E aí, alguém fez o experimento? Rapaz, eu fiz aqui, cara, ó. Uma viagem sem esse negócio aí também. Bom, agora eu quero que vocês, cada um aí, não sei, não dá tempo a sala toda, mas alguém possa me dizer aí o que aconteceu. Não tenho medo. Alguém se Rapaz, professor, disponibiliza aí? sinceramente, eu tô aqui meio encabulado. Bom, eu vou falar. O que acontece é que, ao olhar por muito tempo para o desenho, os cones ficam saturados, aquelas células dos olhos, né, que eu falei, saturado e deixa de captar elas por certo tempo, essas cores. E aí o amarelo do desenho, por exemplo, faz os cones receptor do vermelho e do verde ficarem saturados, mas os do azul não. E aí é por isso que provavelmente você enxergou a bandeira nas cores reais, a bandeira do Brasil nas cores reais. E é isso aí. Muito As outras boa, cara. questões vocês vão me entregar na próxima semana, viu? Vou deixar lá no Classroom para vocês. Deixa eu até bater palma aqui. Falei, rapaz, que esse cara é diferenciado. Parabéns aí.